Olá! Uma pesquisa feita por um instituto norte-americano mostrou que a juventude termina aos 35 anos e a terceira idade começa aos 58. Esses 23 anos que ficam entre a juventude e a terceira idade são o que os especialistas chamam de meia-idade. No ponto de encontro de hoje, a gente mostra as perspectivas de quem está justamente nessa fase da vida. Que as pessoas hoje com 40 anos estão vivendo de uma maneira muito diferente dos seus pais, dos seus avós. É muito diferente. Elas ainda entram na universidade, elas têm filhos, elas se casam pela primeira vez, né? Elas existe muito mais flexibilidade no emprego e na carreira. Você vai conhecer a história da Mari, que virou mãe de primeira viagem depois dos 40. A médica falou que podia estar grávida, mas eu achei que não. Quando ela fez o exame, deu positivo. E aí foi aquela alegria dos enfermeiros, médicos me abraçando. E eu comecei a chorar, né? Porque estava grávida aos 42 anos. Os desafios de recomeçar uma profissão aos 44 anos. Você já tem uma bagagem, entendeu? Prévia. E eu acho que você correlaciona melhor as informações. E quem mantém uma vida ativa e saudável, mostrando que não liga para a idade. Toda vez que eu falo a minha idade, porque também não tenho nenhum problema, né, com isso, até assim, né, é gratificante para mim, né, hoje ter essa idade e ter essa super disposição e ter conseguido manter, né, uma forma bacana, né, saudável, legal. As pessoas não acreditam. É agora no Ponto de Encontro. A expectativa de vida dos brasileiros aumentou mais de 40 anos nas últimas 11 décadas. Com isso, quem está na chamada meia-idade já representa uma nova geração. É a geração que passa a viver literalmente o ditado de que a vida começa aos 40. Ela foi cunhada num contexto em que as pessoas tinham muito medo da velhice, né? Já faz bastante tempo que esse conceito vigora, né? E, na verdade, assim, muita coisa mudou desde que, digamos assim, questão de uns 30 anos, até mais, esse conceito foi cunhado. Ele foi cunhado com o objetivo de convencer as pessoas que elas não precisavam ter medo da velhice, que a velhice podia ser uma época boa da vida, com saúde, com atividade, e que quanto mais a pessoa se esforçasse para manter a atividade, manter a própria saúde, mediante boa alimentação, exercícios físicos, envolvimento social, etc., a vida realmente seria melhor do que as pessoas tinham visto acontecer com seus avós, né? Hoje em dia, falar que a vida começa aos 40 fica um pouco difícil, numa época em que as pessoas podem viver 80, 85 anos. A expectativa de vida média da população tem aumentado muito de 30 anos para cá. Então, 40 anos é a metade da vida. Antigamente, 30 anos, 33 anos, 35 anos marcava a metade da vida. Então tinha um certo sentido dizer, olha, anime-se, não é tudo isso, a vida começa aos 40. Mas hoje, quem sabe a gente deveria empurrar esse limite um pouquinho mais para frente, dizer assim, para a pessoa, aos 60, né? A vida começa aos 60. A vida recomeça a cada uma das suas etapas. E os 40 anos significa, sem dúvida, a passagem de uma das etapas. A vida são uma sucessão de várias etapas marcadas pelo nosso desenvolvimento e evolução orgânica e psíquica. Claro, isso tem também uma imagem cultural. A primeira etapa é a infância. E quem passa da infância para a adolescência perde o seu corpo infantil e precisa, inclusive, reaprender a usar o seu corpo transformado. Da adolescência para a juventude não há uma mudança tão forte, a adolescência é a própria mudança, apesar de ser bastante longa.
Mas para a juventude, isso fortalece o indivíduo se sente muito melhor, ele já reaprendeu a usar o seu corpo, ele está animado com o poder, com os seus poderes mentais, né? Com as suas faculdades mentais que ele consegue utilizar. E isso é uma fase muito alegre. Essa fase termina ao final dos 30 anos, digamos assim, quando a mudança do corpo provoca uma nova e importante mudança na mente. Você começa a pensar, estou chegando na metade do meu tempo de vida. Estou começando a perceber aquilo que, enquanto jovem, eu podia ignorar. Nós somos finitos. Nós temos uma duração prevista, apesar de realmente nunca sabemos o quanto duraremos, né? E isso começa a mexer com a pessoa. Será que o que eu vivi até agora foi bom? Será que eu realizei os meus sonhos? Será que o que vem daqui para frente é a velhice? Seja em busca de realização profissional ou estabilidade financeira, muitas mulheres adiam cada vez mais a maternidade. Mas o sonho de ser mãe não fica adormecido e muitas encaram o desafio de ter um filho depois dos 40. Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de mulheres que se tornaram mamães após os 40 anos cresceu 49% nos últimos 20 anos. Mas, diferente de grande parte delas que engravidou mais de uma vez, a Mari entra na estatística com uma particularidade: o fato de ser mãe de primeira viagem. Como que foi tomar essa decisão de engravidar depois dos 40 anos? Então, nós eu parei de tomar o remédio, né? Conversando com meu marido em comum acordo. E há 2 anos atrás. E falei, se for para ser, vai ser, mas sem pretensão nenhuma e deixamos rolar. Até um belo dia eu passar mal, ir para o hospital e fazer o exame, sem cogitar que estava grávida, né? A médica falou que podia estar grávida, mas eu achei que não. Quando ela fez o exame, deu positivo. E aí foi aquela alegria dos enfermeiros, médicos me abraçando. E eu comecei a chorar, né? Porque estava grávida aos 42 anos. Quando a gente ouve tanta história, né, de mulheres que gestação depois dos 40 anos é um pouco mais de risco. Chegou algum momento que passou pela sua cabeça ou não? Você procurando pensar nisso, focar realmente para ter uma gravidez tranquila? Como que foi? Se eu falar para você que não pensa, é mentira. Porque a gente pensa assim. Eu pensei no primeiro ultrassom, você vai com o coração na mão e você sabe, quando fala que está normal é um alívio, né? Mas em todos os ultrassons a gente vai agoniado. Mas também eu tenho muito isso comigo. Se é para acontecer, alguma coisa de ruim ia acontecer com 20, com 15, com 30, com 40 anos. Então eu acho que a gente é meio que predestinada a acontecer algumas coisas, né? E nesse caso, assim, graças a Deus, ela veio perfeita. E o resultado de uma gestação tranquila e sem nenhuma complicação é a Lívia, que hoje está com 3 meses. Ser mãe aos 40 anos, depois dos 40 anos, a gente já está mais tranquila, já está mais centrada, não fica tão desesperada com determinadas coisas, né? A gente está mais madura, né? Tem algumas coisas que já não é tão desesperador como se acontecesse quando eu fosse mais nova, né? Então é tudo mais tranquilo, eu acho mais tranquilo. Apesar de não ter sido mãe antes, né? Não saber como que é, mas eu me sinto mais segura hoje. Cuidar da Lívia se tornou uma tarefa que a Mari não só gosta de fazer, como de contar. E da onde surgiu a ideia de contar um pouquinho aí, né, a sua relação com a maternidade num blog? Eu já tinha o blog, né, que falava sobre outros assuntos, né, assuntos de beleza. E quando eu fiquei grávida, aos 40 anos, eu pensei que era uma coisa boa para compartilhar com as outras mulheres, né? E tem sido muito bom contar a experiência de como está sendo e ajuda muita gente, né? Hoje, a blogueira não tem dúvida. Ser mãe é a melhor experiência de sua vida. Que conselho você pode dar a você que se tornou mamãe de primeira viagem depois dos 40 anos? Dá adeus para a ansiedade.
vai para o médico, faça todos os exames, se tiver ok, só fazer um filhinho. Hoje, muitos homens mais velhos têm filhos e netos mais ou menos da mesma idade, isso em todos os níveis. Isso se torna cada vez mais comum, né? As distâncias etárias são muito mais fluidas e elas são muito mais mascaradas. O envelhecimento que começa perto dos 40, o envelhecimento físico, ele vai ser mais pronunciado depois dos 60 anos. Depois dos 60, 65 é que você pode realmente dizer estou francamente em processo de envelhecimento. Antes disso, não, você está numa outra etapa. Uma etapa que é perfeitamente possível realizar muitas coisas. Uma etapa que você tem forças e tem mais que isso, você tem conhecimento, experiência para empreender mais e melhor do que você fazia na juventude. Entrar na universidade já não é mais uma exclusividade de quem acabou de se formar no ensino médio. Pesquisas apontam que o número de universitários com mais de 40 anos aumentou 20% e vem crescendo a cada dia. Isso prova que nunca é tarde para um novo recomeço. Imagine você já ser formado numa faculdade, estar atuando na área há um bom tempo e decidir abrir mão de tudo e recomeçar. Pois é, nós já falamos sobre isso em um outro programa, mas agora tem um ponto a mais nessa história. Você tem mais de 40 anos. Sara descobriu que mudar de carreira depois dos 40 pode ser sim uma escolha de vida. E hoje está no último ano da Faculdade de Direito na PUC Campinas. Sara, o que te levou a voltar a estudar e procurar um segundo curso de graduação depois dos 40 anos? O principal que me impulsionou é que eu fiz um curso de especialização, né, uma especialização em Direito Sanitário, né? Eu já tenho uma formação na área de saúde e aí nesse curso eu tive contato com muitas pessoas da área jurídica, inclusive pessoas que são, né, professores que são professores aqui da casa. E aí eu decidi, no final desse curso, voltar a fazer o curso, entendeu? Fazer a graduação em Direito. Aos 21 anos, se formou em enfermagem e trabalhava na área da saúde. Porém, a paixão pelo direito sempre esteve presente e aos 44 anos, ela está prestes a se tornar uma advogada. Você sentiu alguma diferença em voltar a estudar mais madura? Sim, eu acho que é diferente porque você já tem uma bagagem, entendeu? Prévia. E eu acho que você correlaciona melhor as informações, entendeu? Porque, na verdade, todo conhecimento, ele se solidifica né, quando você consolida e faz essa junção com várias outras coisas. Como você já tem uma bagagem, em algumas coisas você tem até experiência prática, eu acho que isso, por um lado, facilita. E alguma vez você já sofreu algum constrangimento por parte dos colegas, das pessoas da faculdade, por ter mais de 40 anos? Então, na verdade, não, eu nunca senti isso. Não assim, dentro do ambiente, pelo menos eu não recebi isso nunca de uma forma direta. A Sara é um exemplo de que não existe hora certa e nem idade para recomeçar. Qual conselho você daria para as pessoas que querem mudar de carreira, mas não tomam uma iniciativa por causa da idade? Então, eu acho que enquanto a pessoa estiver viva, ela tem que tentar melhorar, né? Tem que tentar avançar e tem que tentar mudar, né? Então, eu acho que ela tem que partir para frente. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso ou que não mudaram, mas que procuraram melhorar, né? Então, sei lá, a pessoa tinha só ensino médio e procurou fazer uma graduação ou procurou fazer uma pós, um mestrado, então eu acho que sempre vale a pena. Quem chega lá pelos 40 não está mais se reconhecendo como jovem, nem sendo reconhecido pelos outros como jovem. Com isso, pode haver um certo abalo na autoimagem, uma certa crise.
Aos 40 você deve olhar, bom, os 15, 20 mil dias que eu tenho pela frente, eles são finitos. Esse período, essa duração da vida, eu devo dar a elas um significado, um propósito, um sentido. Então, o que é que eu vou fazer que dê sentido à minha vida? Aos 40, muito mais do que aos 20, nós temos condições de responder bem a essa resposta, a essa questão. Aqui no Brasil, nunca esse pensamento, esse conceito de crise da meia-idade, ele nunca teve muito espaço. É um conceito tipicamente norte-americano. Quando essa ideia apareceu pela primeira vez, ela apareceu num contexto, primeiro, que os papéis sociais, os papéis etários eram muito mais nítidos. Numa época assim, as moças tinham que se casar. E tinham que se casar, no máximo, até os 25, 26 anos, né? Porque elas precisavam ter filhos mais cedo. Por quê? Porque os recursos da medicina não estavam à disposição, né? Elas tinham que também ter filhos mais cedo porque elas teriam mais filhos, né? As mulheres tinham aspirações mais baixas em relação à profissionalização, em relação à posição no mercado de trabalho. Era mais obrigatório casar-se do que não se casar, como é hoje. Era mais obrigatório ter filhos do que não tê-los do que hoje. Então, quando alguém se pilhava aí pelos seus 35, 40 anos e se via não tendo cumprido esses papéis, principalmente mulheres, esses papéis sociais, né, que marcavam a identidade feminina, né? E algumas delas, em contrapartida, tendo ascendido na carreira, etc. e tal, ficava um pouco desconfortável, porque as cobranças vinham. Não, porque você não vai casar, por que você não casou? O que acontece com você? O que vai ser de você? O que vai ser do seu futuro? Até porque também tinha uma crença bem arraigada de que os filhos eram uma garantia para o futuro dos idosos. Hoje todo mundo minimamente esclarecido já sabe que não são mais. Então, tanta coisa mudou que essa crise ela ficou anacrônica. O novo desafia, o desafio amedronta, mas daí você vai usar tudo aquilo que você tem, sabe, aprendeu, desenvolveu para planejar e focalizar as suas energias nos seus novos planos, na sua nova etapa de vida, que é os 40. Os 40 não são, como eu dizia, a porta da velhice. Os 40 são uma etapa de muita energia, maturidade, mais foco, mais experiência para você realizar muito do que programou. Apesar de pesquisas mostrarem que a preocupação com a estética diminui a partir dos 40 anos, tem gente que vai contra essa teoria. Um exemplo disso é a Suzana, que mantém uma vida super ativa. Acompanhe. É pela lente da câmera que a Suzana, fotógrafa profissional, enxerga a realidade do mundo diariamente. Cada clique representa um momento guardado para a eternidade. Mas como seria então se colocar na posição contrária, ou seja, por detrás da máquina e refletir sobre a própria imagem? Suzana é uma mulher de 46 anos, mãe, avó, esportista, fotógrafa, de bem com a vida. Suzana pode ser tudo o que quiser. Suzana reforça o dito popular de que a vida do ser humano começa aos 40 anos de idade. Haja disposição. Além do trabalho, ela concilia a rotina com as tarefas de casa e ainda sobra tempo para atividades físicas regulares. Eu falo que é minha terapia, né, do dia a dia. Gosto muito. E assim, você vai vendo os resultados, você
se motiva cada vez mais, né? E pelo fato de você ter esse hábito há 17 anos, você acha que isso que também te ajuda a manter uma vida ativa mesmo depois dos 40 anos? Sim, com certeza. Isso é uma motivação, né? Porque você vê que a idade, ela não é um bicho de 7 cabeças, como todo mundo acha, né? E as pessoas dizem que você tem 46 anos ou não? Não, ninguém diz. Realmente, assim, toda vez que eu falo a minha idade, porque também não tenho nenhum problema, né, com isso, até assim, né, é gratificante para mim, né, hoje ter essa idade e ter essa super disposição e ter conseguido manter, né, uma forma bacana, né, saudável, legal, e as pessoas não acreditam. Todo o esforço garante não apenas um corpo saudável e definido, mas também elogios do personal. O diferencial dela em relação às outras mulheres e às outras até meninas, né, é a aplicação mesmo, é a vontade dela de cuidar do corpo e até isso é uma característica de mulheres mais maduras, né? Que realmente há uma preocupação da saúde, da longevidade, de como ela vai querer envelhecer, como ela vai querer chegar daqui a 10, 20 anos, né? Uma coisa, ela deixa até menininhas mais novas no chinelo ou não? Deixa, com certeza deixa. Agora vamos voltar um pouco à fita. Quem é mesmo a Suzana? Suzana é uma mulher de 46 anos, mãe, avó, esportista, fotógrafa, de bem com a vida. Suzana pode ser tudo o que quiser. Pois é, aos 46, Suzana é ainda mãe de 3 filhos e avó de 2 netos. Raíssa, a caçula, admite que a boa forma da mãe provoca brincadeiras entre os amigos. E até quem está de fora se impressiona. Todo mundo acha um exemplo, todo mundo fala, nossa, mãe é maravilhosa, nossa, que mãe linda. Muita gente que às vezes me conhece e conhece ela, mas não sabe que ela é minha mãe, aí descobre e fica, sua mãe é maravilhosa, acha ela linda. Meu Deus, eu não acredito que ela é sua mãe, como assim? Parece irmã. Às vezes a gente passa, uma vez a gente foi pro Rio nas Olimpíadas, aí passou assim, um cara assim, falou, nossa, que irmãzona, alguma coisa assim, sabe? E ela tava no meio das minhas amigas, como, nossa, o pessoal adora, né? É uma admiração mesmo que tem, porque geralmente as mães não são tão assim, né? É uma mãe ou outra que é mais esportista. Então é legal, é bem gostoso. Eu acho que as pessoas não têm que ter esse preconceito do 40 anos. A vida continua a mesma coisa. E tem que batalhar, ir atrás das coisas, dos seus sonhos, das suas conquistas. Da mesma forma como se você fosse lá um jovem de 20 e poucos anos, com todos os sonhos. Continua tudo a mesma coisa, porque ainda tem muito tempo pra gente fazer essas conquistas, né? E acho que sempre é tempo de batalhar, de correr atrás daquilo que a gente quer. Eu acho que o preconceito diminuiu muito. As pessoas estão vivendo muito mais. As pessoas não estão mais se sentindo velhas aos 40, estão vivendo muito além do que viviam antes. Aos 40, eu não estou na etapa final. Eu estou, digamos, no momento de acelerar. No momento, fazendo uma outra comparação, em que eu terminei a minha decolagem, agora vamos fazer o trajeto de cruzeiro. Com isso, o mercado de trabalho tem diminuído o preconceito. Tem enxergado que pessoas com mais de 40 têm uma percepção mais clara e mais complexa, sofisticada da vida, da profissão, do trabalho. Pessoas com essa idade têm ainda muita energia para se dedicar. Então, tem diminuído aquele preconceito. Na vida familiar, é claro, aos 40 anos, a maioria das pessoas tem, ou boa parte das pessoas tem filhos para criar, tem famílias para cuidar, às vezes tem idosos para acompanhar ou apoiar. Então, na prática, desaparece essa percepção de que aos 40 começou a acabar. Um conselho útil para essas pessoas seria assim, olha, os tempos mudaram, olhe em volta, olhe para outras pessoas que têm 40 anos, de preferência não para celebridades, porque eles são exemplares únicos, que estão aí exatamente para puxar tendências. Não é para isso que você vai... Olhe para gente parecida com você.
né? Olha o que está acontecendo em volta, né? Leia revistas, leia jornais, observe, né? E se observe em comparação com a sua mãe, com a sua avó e veja quanta diferença. Essa seria uma medida interessante, de comparação social mesmo. Eu te pergunto, qual é a diferença que existe entre a aparência, né, de uma jovem, de uma mulher, né, ou de um homem hoje, nos seus 40 anos e nos seus 30 anos? Ela não é tão pronunciada assim. Então você diria assim, não, é as pessoas que têm acesso a recursos cosméticos, tecnológicos, etc e tal, né? Que já tem um nível educacional mais alto, mas isso também está mudando nos estratos mais baixos. Quando você vê venda de produtos cosméticos, de roupas, moda, né? Também para o pessoal de nível educacional, nível de renda mais baixo, as coisas também estão mudando lá. Porque o que acontece nos níveis intermediários e altos da sociedade é que eles puxam os valores da sociedade. Uma estimativa do IBGE aponta que existem mais de 70 milhões de brasileiros com mais de 40 anos de idade. Com maior acesso à informação e também à saúde, essa geração vem revolucionando aquilo que conhecemos como meia-idade. Quando eu era jovem, a crise era nos 30, era nos 33 anos, era tão curioso. Eu olhava para mim mesma e falava assim, mas eu não estou percebendo nenhuma crise, eu tenho filhos pequenos, eu estou trabalhando, está 1000 por hora, como isso? Mas era uma literatura de 30 anos atrás, eram conceitos sociais de 30 anos atrás. Então, as coisas mudam e mudam muito rápido. Então a gente tem que acompanhar esses novos tempos. Felicidade não pode ser sinônimo de juventude. Felicidade é você conseguir realizar o que você pretende. Felicidade é você se sentir bem com quem você é e com as pessoas que estão à sua volta. Felicidade é você perceber que a vida que você leva tem significado, faz sentido, não é vazia, não é inútil. Ela tem sentido, vamos dizer, resumindo uma única palavra. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau, tchau!